Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Ricardo Alves, historiador. Vamos mais a um tema de hoje, né? Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Mesopotâmia. Espero que vocês gostem. Mesopotâmia, que significa terra entre rios, tá? Vamos lá, então. A Mesopotâmia, né? O Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Mesopotâmia significa terra entre rios. É considerado o berço da civilização, já que foi nessa área que surgiram as primeiras cidades da história. Então, a nossa história todinha, né, como a segunda historiografia, inicia nessa cidade, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, porque a geografia dessa região é marcada pela presença de montanhas e desertos, com clima quente e seco, grande parte do ano. Então, a Mesopotâmia significa aí está entre o rio Tigre e o Eufrates, né, está banhada por esses dois rios, e é uma região bastante fértil. A área da Mesopotâmia, na atualidade de hoje, está na região do Iraque, tá? No Oriente Médio. Então, na Mesopotâmia aí, pode olhar, Turquia, Síria, Iraque, está bem próximo aqui no Iraque, tá? Onde é a região do Iraque hoje. Então, essa crescente fértil é o nome dado a uma região do Oriente Médio, onde surgiram as primeiras civilizações da história. Seu nome deriva precisamente do fato dessa região ter uma forma de uma lua crescente, ser extremamente propícia à agricultura. Por isso, crescente fértil. Olha a simbologia de uma lua aí, uma lua crescente. Então, é por isso que é crescente fértil, tá? Foi em função dos rios e dos canais de irrigação que a agricultura se desenvolveu na Mesopotâmia, entre os dois rios. Como não havia canos, não havia mangueira, não havia essa forma de transportar água, então eles faziam valas na terra para passar a água e essa água passar para poder molhar a sua plantação. Região da Mesopotâmia, né? Então aqui está uma cidade, então aqui bem próximo está o templo, vai estar ali a região onde as pessoas, os rios, né? A sociedade mesopotâmica vai ser dividida em três classes. A primeira que vai estar no topo, que é a aristocracia, que vai ser os nobres, os sacerdotes, os chefes militares, o rei e sua família. Logo abaixo vai estar o cidadão comum, que vão ser os artesãos, os criadores de gados, os soldados, e abaixo de todos, lá no início da pirâmide, os escravos, os prisioneiros de guerra, pessoas livres que trabalhavam e às vezes perdiam a sua liberdade, tá? Então viravam-se escravos. A agricultura e a pecuária eram as principais atividades econômicas da Mesopotâmia. Entre os principais alimentos que eles cultivavam eram o trigo, a cevada e o gergelim. Eles também desenvolviam a pecuária, criando porcos, carneiros, cabritos, bois e jumentos. Já os animais, como cavalo e camelo, eram utilizados como meio de transporte. A Mesopotâmia mantinha relações comerciais com diversos povos que viviam em outras regiões, tanto na Ásia Menor, na Pérsia, na Arábia, no Egito. Por ser uma região bastante produtiva, então isso que eles produziam, o excedente, eles comercializavam com outras regiões, tá? O comércio da Mesopotâmia, com os produtos importados, como madeira, pedras preciosas e metais, os mesopotâmicos fabricavam armas e joias, que eram depois exportadas, como tecido, cevada e etc. A religião na Mesopotâmia, os mesopotâmicos eram politeístas. O que quer dizer isso? Acreditava-se em vários deuses. Seus deuses eram semelhantes à forma humana. Isso quer dizer que eles significavam antropomórficos. Então, essa semelhança tinha esse nome, antropomórficos. Só que eram poderosos e imortais. Então, eles poderiam casar, tinham filhos, ficavam tristes, zangados e poderiam ser cruéis, invejosos e caridosos. Um dos templos aí, zigurates, né, é a morada do Deus na Terra. Neste local, os mesopotâmicos faziam diferentes rituais, oferendas, práticas mágicas e sacrifícios de animais. Então, aí está um templo religioso deles, tá? Olha aí novamente o templo.
principais deuses mesopotâmicos. Esses são os principais deuses mesopotâmicos que nós temos na Mesopotâmia, os mais conhecidos. Para os mesopotâmicos, os astros celestes simbolizavam sinais da vontade divina, que era observado atentamente na busca da resposta. Na Mesopotâmia, a religião favoreceu o desenvolvimento de outras ciências, como a matemática, a astronomia e a escrita. Uma das principais escritas e a primeira escrita que nós temos é a cuneiforme. Os escribas, desenvolvendo a escrita cuneiforme, os escritores eram basicamente administrativos, literários e religiosos. Então, eles dedicavam-se mais a escrever esses temas, tá? Que eram os escribas. Os povos da Mesopotâmia não se caracterizavam pela construção de uma unidade política. Cada povo tinha suas próprias leis, língua e costumes. Essa forma de organização social, denominada de cidade-estado, ou cidades independentes, apesar dessa diferenciação, havia aspectos comuns entre os povos, como religião, técnicas agrícolas também. Então, por mais que eles estavam ali no seu determinado local, eles tinham suas próprias costumes, sua própria organização social, tá? Então, cada região, cada cidade tinha isso. Nós vamos dividir a Mesopotâmia em Alta Mesopotâmia e Baixa Mesopotâmia. A Alta Mesopotâmia ela vai estar próxima à Ásia Menor. Já a Baixa Mesopotâmia vai estar ali perto da região persa, tá? Ali próximo ali ao deserto da Arábia. Os povos que ao longo da história ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios, os acádios, os amoritas, os antigos babilônios e os assírios, tá? Então, por volta lá, os sumérios, de 4.000 anos antes de Cristo, na Babilônia, os acádios, a 2.500, os babilônios também, os assírios, e os neobabilônicos, e também os persas. Então, esses são os povos que vão estar na região da Mesopotâmia, tá? E vão ocupar essa região. Os povos da Mesopotâmia, como os neobabilônicos, 600 anos antes de Cristo, qual que era a ênfase deles? Construção de jardins suspensos para o rei Nabucodonosor. Já os assírios, por volta de 1500 a.C., povos guerreiros, sanguinários, conseguiu fazer uma grande expansão do território. Já os povos babilônicos, por volta do ano de 1800 a.C., a sua expansão territorial, primeiro foi o Código de Hammurabi, tá? E os sumérios, por volta de 3.000 a.C., as primeiras cidades, tá? Vão ter as primeiras cidades turcas, o surgimento da escrita, que era cuneiforme, e assim vai. Aqui tem algumas curiosidades dentro da Mesopotâmia, que vão ser o que? A criação de tijolos, que antes não havia, né? Então vai criar esse tijolo, por mais que o tijolo não vai ter uma duração a longo prazo, porque devido às baixas e altas temperaturas, ele vai ter um desgaste maior. Mas foi a criação, mapas, a criação também da roda, a cuneiforme, o arado e etc. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês tenham compreendido. É um resuminho sobre a Mesopotâmia. Então, está aí compartilhado com vocês. Um grande abraço e até a próxima.